Olá galera, tudo bem? Bom, eu sou o professor Fernando Frias e hoje nós falaremos sobre cultura organizacional. Muito bem, como nós podemos ver, né, a partir do ensinamento do sábio Hidalberto Chavenato, um grande teórico da administração e da administração de gestão de pessoas e de recursos humanos, as organizações elas não existem num vácuo, né? Elas também não funcionam a um acaso. As organizações elas operam através de mecanismos de cooperação e competição com outras organizações, em interação com o ambiente em que nós vivemos. A grande pergunta, já que nós falaremos sobre cultura organizacional, mas o que é cultura? Cultura vem justamente do ato de cultivar, ou seja, quando o homem passou, né, a viver em um determinado ambiente fixo, quando ele deixou de ser nômade, de andar pelo globo todo, ele passou a criar hábitos, passou a criar valores, ele passou a humanizar os processos de plantação, humanizar os animais. Para quê? Para que ele pudesse viver, né, com mais conforto e mais segurança e construir coisas a partir daí. Então nós pegamos aqui um grande antropólogo para poder fazer a definição de cultura, que é Roque de Barros Laraia, né, e ele menciona que todo humano ao nascer possui características semelhantes em sua espécie. E o que diferenciará dos outros é a interação que ele terá com seus pares, com os outros seres humanos. E é justamente daí que a gente cria a cultura. Quando a gente vive em conjunto, a gente passa a organizar a vida em conjunto, e essa organização da vida em conjunto é que é a cultura. Bom, aqui tem uma imagem muito clássica da evolução humana, né? Que vem dos animais até os dias de hoje, com a interação da internet, dos smartphones e tudo mais. Então, o que é cultura organizacional, né? Daniel Castello, mentor da Endeavor e especialista em gestão de pessoas, vai dizer basicamente que cultura é tudo que nós comunicamos. E o que é que nós comunicamos? Nós nos comunicamos com tudo que nós fazemos, né? Desde o imóvel que nós escolhemos para ser a empresa, a forma de poder, hierarquia, como eu me comunico com o outro dentro da organização, dos e-mails e de tudo aquilo que eu faço para interagir com as outras pessoas. Então, basicamente, cultura é a partilha entre as pessoas que vivem na mesma sociedade de costumes, valores, regras e aprendizados. Cultura organizacional é a partilha desses costumes, valores, regras, entre outras coisas, na sociedade empresarial, ou seja, dentro da empresa. A cultura organizacional é expressa por meio do planejamento organizacional e das estratégias organizacionais. Porque como é que nós nos comunicamos com o mundo, como é que nós buscamos os nossos objetivos, como é que nós organizamos a empresa? A partir do planejamento organizacional e a partir da estratégia organizacional. Muito bem, voltando à orientação do Hidalberto Chavenato, o que é estratégia, né, organizacional e como ela influencia na área de gestão de pessoas? A estratégia organizacional constitui o mecanismo através do qual a organização interage com o seu ambiente. Então, a forma com que essa organização se mostra na sociedade, como ela faz os seus negócios, como ela se comunica com seus empresários, tudo isso faz parte da estratégia organizacional. A estratégia define o comportamento da organização em um mundo mutável, né, que muda, dinâmico e competitivo. A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão do futuro e pelos objetivos organizacionais. Então, Chavenato fala para nós, o único integrante racional e inteligente dessa estratégia organizacional é o ser humano.
a cabeça e o sistema nervoso da organização, o cérebro do negócio, a inteligência que toma as decisões. Por isso é tão importante a gestão de recursos humanos e a gestão de pessoas. Muito bem, e como nós fazemos para organizar essa cultura organizacional, para desenvolver a cultura da empresa? Nós desenvolvemos a cultura da empresa através do planejamento. E o que é planejamento? Planejamento é um processo constante na rotina das empresas e dos vários departamentos que envolvem o dia a dia empresarial. Departamentos de finanças, desenvolvimento de produto, marketing, entre outros. A importância do planejamento empresarial está em todos os processos e passos que a empresa pretende fazer em direção ao seu crescimento, expansão e principalmente os seus objetivos. Eu coloquei aqui uma imagem para a gente poder ver, né? Basicamente o planejamento, vocês já devem ter aprendido isso, né, em algum outro momento dentro da administração. Basicamente, o planejamento é dividido em 3 fases, em 3 partes. Né? Planejamento estratégico, que define os objetivos a longo prazo da empresa. Planejamento tático, que define os objetivos específicos da empresa. E planejamento operacional, que estabelece os planos para o dia a dia da empresa. Em uma outra imagem, aqui, nós podemos ver melhor, né, como é que isso se dá. Né? A direção define, quem define exatamente esses planejamentos, quem faz esses planejamentos. A direção define os objetivos a longo prazo, os departamentos definem seus objetivos, e aí depois os planos de trabalho, os procedimentos do dia a dia. Então aqui a gente está falando da diretoria da empresa, né? Direção geral. Aqui a gente está falando da gerência da empresa, e aqui a gente está falando dos trabalhadores operacionais do dia a dia. Bom, para elucidar um pouco mais aquilo que nós estamos falando, eu vou disponibilizar para vocês um depoimento da Mônica Santos, que é diretora de RH da Google Latino-Americana, né? Onde ela fala um pouco sobre o jeito das empresas e como isso influencia na cultura da organização. O vídeo está disponível por meio desse link que está aqui. É só você clicar que você vai ver o link, ou também na descrição do vídeo tem todos os links bonitinhos. Quem quiser rever um pouco mais sobre como fazer o planejamento estratégico da sua empresa, eu separei um vídeo aqui do Sebrae que ensina um pouco como a gente faz o planejamento estratégico da empresa, o que é importante na hora de fazer o planejamento estratégico da empresa, que está disponível por meio desse link aqui, ou na descrição do vídeo também tem o link para vocês acessarem e assistirem esse vídeo. Aqui nós temos um grande esquema de como o teórico Hidalberto Chavenato ele vê o planejamento organizacional e como esse planejamento organizacional depende da área de recursos humanos para poder ser desenvolvido. Então, no primeiro momento tem o que? A missão da empresa, né? A visão de futuro da empresa. Então, quando a gente fala de missão da empresa, nós estamos falando o que nós somos, o que a empresa é. Quando a gente fala de visão de futuro, é o que queremos ser. Então a estratégia organizacional vai fazer o quê? Mapear o ambiente, vai pensar em intenção estratégica no sentido de desenvolver a missão, visão e outros fatores, e vai principalmente definir os objetivos. Longo prazo primeiro, médio prazo e curto prazo. Todos os planejamentos são desenvolvidos por objetivos. E aí a gente vai falar aqui de cultura organizacional no sentido de dinâmica. Qual é a dinâmica da cultura organizacional dentro da empresa? Ela vai estabelecer os valores e princípios da empresa, o comportamento dos funcionários,
relacionamento entre eles e as atitudes da empresa, dos funcionários com o seu meio, com seus clientes, com seus fornecedores, enfim, como nós fazemos no dia a dia da nossa empresa. Tudo isso vai ajudar a construir os processos organizacionais, que estão basicamente também envolvidos aqui dentro da cultura organizacional. Porque os processos eles são permeados pelas tarefas e atividades diárias, pelas metas individuais de cada pessoa dentro do trabalho, pelas metas grupais que estão ligadas à missão e à visão do futuro da empresa. Tudo isso remete aos objetivos organizacionais. Onde a gente entra, basicamente? Nós entramos aqui no desenho organizacional. Porque nós contribuímos a empresa a organizar o trabalho dentro da empresa, né, dentro do dia a dia empresarial. Nós ajudamos na organização desse trabalho, como que as pessoas vão fazer as suas atividades diárias. Nós trabalharemos também no desenvolvimento dos níveis hierárquicos. Por exemplo, uma empresa é mais vantagem para ela ter um nível hierárquico vertical, ou seja, o primeiro chefe manda, e aí manda no gerente, que manda no diretor e assim vai. Ou, dependendo do ramo da empresa, dependendo da atividade, é mais interessante que essa empresa tenha um nível hierárquico horizontal. O que significa isso? Que não necessariamente você tem um diretor que manda em você, um gerente que manda em você em todo momento. Mas você tem projetos, e nesse projeto o João vai ser o líder. No outro projeto, não é mais o João o líder, é uma outra pessoa. Então você não tem necessariamente um nível hierárquico vertical, você tem um nível hierárquico horizontal. Depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos e tudo mais, né? Nós também ajudamos a desenvolver a responsabilidade das pessoas no dia a dia e verificar essa responsabilidade, verificar como está sendo desenvolvido o trabalho, qual é o caminho que nós devemos desenvolver no futuro, né, para refazer esse planejamento, quando nós temos que desenvolver um treinamento, quando que nós temos que trazer novas pessoas para a organização e nós ajudamos a desenhar toda essa estrutura que está estabelecida dentro desse esquema. E tudo isso empurra, de novo, volta para os objetivos organizacionais. E os objetivos organizacionais é aquilo que contribui diretamente para a visão do futuro e para a missão organizacional. Quem quiser aprofundar mais o conhecimento de cultura organizacional e como essa cultura ajuda, contribui para alavancar os negócios, né, como o desenvolvimento da cultura organizacional contribui, né, para que a empresa possa crescer dentro do seu ramo de atividade, eu vou deixar mais uma palestra aqui para vocês, está disponível através desse link e também na descrição, que é a palestra da Patrícia Travares, que também pertence à Endeavor e ela é consultora, né, da Nexus. E ela faz uma palestra muito bacana sobre cultura organizacional e como a cultura organizacional contribui para o desenvolvimento da empresa. Essa foi a aula de hoje. Agradeço muito a todos que assistiram. Quem gostou da aula, dá um like no canal, curte aí. Se quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas para produzir essa aula. E espero ver todos vocês nos próximos conteúdos. Muito obrigado a todos. Até a próxima.